Esse RDTV desta terça-feira, dia 21 de outubro, especial com entrevista com o deputado federal reeleito Nilson Leitão, do PSDB. Lembrando que você pode mandar a sua pergunta, o seu questionamento por meio do endereço tv.rdnews.com.br, que a gente encaminha imediatamente ao nosso convidado. Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Bom dia, deputado, e obrigada pela presença aqui no RDTV. Eu que agradeço a oportunidade. Deputado, vamos primeiro falar do resultado nas urnas. O senhor foi o primeiro, conquistou o primeiro lugar nas urnas, nas vagas disponíveis para a Câmara Federal, sendo reeleito com quase 8%, mais de 8% dos votos válidos. A que o senhor atribui esse resultado? Para mim foi uma surpresa super agradável, né? Mais do que isso, um orgulho muito grande, porque só tem uma explicação, foi o trabalho que a gente prestou, né? Eu sou deputado de oposição, e oposição ao Estado, oposição à União, então foi demonstrado que a política é possível fazer, você defendendo as suas ideias, você defendendo aquilo que você pensa, né? Você não precisa ser um deputado alienado ou subserviente ao poder, apenas dizendo amém para governos e presidentes, e levantando as bandeiras que é importante, que você acha como importante para o seu estado. E eu acabei tendo voto nos 141 municípios que eu não conheço, recebi votos. Isso foi uma demonstração muito clara de que o eleitor ele acompanha o trabalho. A época do político do tapinha nas costas e da presença física apenas sem resultado de trabalho, ela está passando, e isso é bom, né? Você precisa estar presente, você precisa conhecer seu estado cada vez mais, conhecer os problemas, mas quando você defende bandeiras e teses que atingem o estado todo, você também atinge a vontade do eleitor em seguir você. Então eu só tenho aqui a agradecer, né? Agradecer a cada um, cada uma, e dizer que agora a minha responsabilidade é trabalhar dobrado e ir lá conhecer esses 16 municípios que eu não conhecia ainda, né? Mas que eu recebi votos dessa sociedade aí que decidiu escolher meu nome. O senhor deve trabalhar de que maneira com os novos colegas parlamentares lá no Congresso Nacional, uma vez que tivemos uma renovação de 50%, lógico que também porque muitos dos deputados que aí estão não saíram candidatos à reeleição, mas como que o senhor deve trabalhar na recepção desses novos nomes? No caso de Mato Grosso, a renovação só teve do lado nosso, né? Eu fui o único reeleito, os outros 4 eleitos do nosso grupo são deputados que foram eleitos só agora. Tem o caso do Vitório, que já era suplente, né? Mas tanto o Ezequiel como o Adilto e o Fabinho estão entrando agora. Eu já recebi eles em Brasília, já coloquei o gabinete à disposição. Agora, logo depois do segundo turno, estaremos fazendo um novo encontro em Brasília, para que a gente possa recepcioná-lo, e sempre à disposição de todos lá, né? E sem dúvida nenhuma, não tenho nenhuma dúvida que teremos uma bancada mais harmoniosa do que a existente hoje. A nossa bancada atual, ela tem um problema não vou nem dizer de relação, mas não tem uma harmonia de trabalho, que eu acho que todos se dão muito bem. Independente? Todos se dão muito bem, né? Todos se respeitam, não tem problema nenhum, porém não há um trabalho em conjunto. Acho que falta isso para a bancada de Mato Grosso, de ter uma coisa mais harmoniosa, uma coisa mais sintonizada, direcionando todo o trabalho para alguns setores que pode ser revolucionado e que precisa ser revolucionado no estado. Então essa proposta acho que deve ocorrer aí para o próximo mandato. Quais setores seriam esses que precisam de um... Eu acho que esse choque da economia, do pequeno produtor, do médio produtor, acho que tem que ter uma ação um pouco mais pesada sobre isso. Eu tenho uma tese de que a revolução no campo do pequeno e do médio produtor revoluciona a economia nas cidades e pode dar oportunidade, principalmente as pequenas cidades do estado, que é a grande maioria em quantidade de cidades, que pode ser revolucionada, né? Hoje nós importamos quase R$1 bilhão de hortifruti grangeiros. Então, isso é claro que faria diferença no bolso dessas pessoas todas. Na interiorização da Universidade Federal, nessa estruturação do curso superior para o Estado, trazendo mais especialidades, na áreas da saúde, podendo descentralizar atendimentos como atendimento do câncer e outros atendimentos. Eu defendo muito isso, que eu sei que é possível fazer, eu fiz lá em Sinop, eu acho que é possível fazer. Deputado, a gente vai à redação do portal RD News com o repórter Tarso Nunes, que tem um questionamento para o senhor. Bom dia, Tarso. Bom dia, Thalita. Bom dia, deputado Nilson Leitão.
Bom dia a você que nos assiste. Deputado, minha questão é o seguinte, ontem saiu a pesquisa, né, para a corrida à presidência da República e pela primeira vez nesse segundo turno a presidente Dilma saiu na frente do candidato Tucano, né, 52 a 48, na margem eles ficariam tecnicamente empatados. Mas o curioso ficou na rejeição. A rejeição do Aécio Neves vem crescendo durante esse segundo turno, deputado. O que fazer para tentar estancar esse crescimento da rejeição do candidato? Bom, primeiro, Tarso, é um prazer falar com você. Dizer que tem algumas coisas que têm que ser corrigidas. Não existe votos válidos no caso de segundo turno. Votos válidos existem no primeiro quando tem mais de 3, 4, 5 candidatos. Eu acho que a Datafolha, como o Ibope, não podem apresentar esse tipo de número de votos válidos onde existe ainda uma indecisão quando é um contra o outro, polarizou o debate. Essa é a primeira situação. A segunda situação é que todos os dois candidatos têm mais de 40% na pesquisa. É um percentual muito pequeno que está decidindo para que lado que vai até o final. Então é óbvio, quem vota na Dilma começa a dizer, olha, eu vou votar na Dilma, não vou votar no Aécio de jeito nenhum. Quem vota no Aécio está dizendo, eu vou votar no Aécio, não voto na Dilma mais de jeito nenhum. Então, essa rejeição é uma rejeição pela uma definição de voto. Então é normal quem vai definindo o seu voto já sabendo quem vai votar. Isso, o que tem de perigo nisso? Tem de perigo exatamente dentro desses 10% que ainda não decidiram, por uma razão ou pela outra, ou porque não querem votar, ou porque vão anular o seu voto, ou vão se abster de votar. A conquista está aí. É uma eleição dificílima, nós estamos disputando com quem está no poder. E quem está no poder não está tendo nenhum pingo de pudor em usar a máquina. Estão assustando e chantageando o funcionalismo público. Eu recebi ligações de bancários, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, onde tem uma conversa muito ruim pelo próprio governo, usando a máquina do governo, liberando ministros para visitar os estados, para poder vir oferecer qualquer coisa, ou pelo menos para vir criar um clima de terror caso o Aécio ganhe. Ora, a pergunta que a gente faz sempre é a mesma. O Brasil está contente com o que está aí? Está satisfeito com o modelo de governo? O Aécio é justamente essa novidade. Agora o PT não pode se colocar como essa novidade. A pesquisa, para responder de forma clara, ela vai retratar o seguinte. A pesquisa Datafolha deu um número. Tem 7 pesquisas nacionais aí na última semana. 4 da vitória para o Aécio. 3 da vitória para Dilma. Eu acredito que a pesquisa verdadeira é aquela da urna. A pesquisa do primeiro turno o Brasil assistiu, onde o Aécio não tinha chance nenhuma de ir para o segundo turno. Daqui a pouco o Aécio vai para o segundo turno com uma votação expressiva, acima de qualquer expectativa dada pelas pesquisas ou por analistas políticos. Eu acredito muito na vitória daqueles que querem mudança. E a mudança é Aécio Neves. Mas essa questão da rejeição, então o senhor aponta a questão da dicotomia mesmo. A dicotomia. Da disputa. Na disputa. Luciader Luiz pergunta por meio do chat se o senhor tem alguma proposta junto ao Aécio relacionada ao FIES. Segundo ele, são descontos de 2% colocados em cima dos jogos e lotéricas, mas quem paga a conta e os juros são os estudantes. Eu tenho uma proposta minha, né? Eu amplio o prazo. Hoje o FIES é de 12 meses, a carência. Você encerra seus estudos e você tem 12 meses aí, a partir desse tem que pagar. Eu amplio para 36 meses, porque eu acredito que você não consegue se garantir no mercado de trabalho em 12 meses, ainda mais com a economia do jeito que está hoje no Brasil. Vai melhorar se mudar o governo. Mas com esses 36 meses você começa a pagar. Uma outra proposta minha é que você pode pagar também com o fundo de garantia do seu familiar, do seu pai, da sua mãe, ou seu próprio fundo de garantia. Você pode quitar o seu FIES, que também hoje não é aceito isso pela legislação. Então a gente faz algumas mudanças, né? Mas estou aberto. Como que é o nome dele? Luciader. Luciader, você pode sugerir qualquer tipo de mudança para ser acrescentado, que é um projeto de lei que ainda está tramitando, que ele aceita o fundo de garantia e amplia o prazo. Você pode sugerir no meu Facebook ou no meu e-mail na Câmara Federal, que a gente consegue ainda colocar emendas parlamentares para poder chegar num projeto que seja de fato melhor para o FIES. Ângelo Oliveira pergunta por meio do chat, gostaria que o senhor comentasse a importância do Plano Real
para o Brasil. Segundo ele, né, implantado pelo então presidente Itamar Franco, que era vice do Collor. Quem foi mais importante para o real, pergunta o Ângelo. Collor, Itamar ou Fernando Henrique? O Fernando Henrique foi o que implantou, na verdade. O Fernando Henrique foi o ministro da Fazenda, foi ele com a equipe dele, com o Paulo Malan, com toda a equipe que montou o Plano Real. O Plano Real foi montado nessa transição do Itamar para o Fernando Henrique. O Fernando Henrique ganha a presidência da República justamente devido ele ter sido o autor, o idealizador do Plano Real. Essa foi a bandeira de campanha do Fernando Henrique para ganhar as eleições. E o Plano Real, sem dúvida nenhuma, é o maior programa de transferência de renda que o Brasil teve. Essa transferência de renda do Plano Real exatamente deu ao trabalhador uma oportunidade de comprar sua motocicleta, de melhorar sua vida dentro de casa, comprando eletrodomésticos mais sofisticados, que antes era luxo, hoje é uma necessidade, como micro-ondas e outras coisas que não existia antes devido a uma inflação de mais de 900% ao ano. O trabalhador saía de casa com R$100, ele chegava no final da tarde com R$50, R$40 apenas no mesmo dinheiro. Então, essa grande vitória do governo tucano, que foi votado pelo PT contrário, o PT votou contra, lutou contra o Plano Real, para que ele não houvesse, com a inflação 900% ao ano. E hoje estancou a inflação, que ela tinha todo um cronograma para se acabar. O PT se usa desse discurso, dizendo que o PSDB deixou com 12% de inflação, ao invés de aplaudir, tinha 900, baixou para 12%, exatamente foi um trabalho feito pelo PSDB, onde a economia girou e o Brasil pôde se planejar a partir daí. Só quem não conseguiu dar continuidade disso foi o próprio governo, que não levou essas benfeitorias à sociedade. Ângelo Oliveira ainda se manifesta pelo chat. O senhor defende a candidatura do Aécio para a presidência. Qual ação ou projeto ou medida relevante que de fato Aécio teve em benefício dos mato-grossenses? Aécio Neves foi governador de Minas Gerais. Mas no Senado ou na Câmara? Ele foi senador já também. Não, no Senado Federal, as leis que aprovam no Senado é para o Brasil. Por exemplo, o PSDB quer a aprovação imediata da criminalização, de penalização de menores que cometem crimes hediondos, como estupro, homicídio, e defende um Estado que seja a divisão dos recursos públicos de forma mais igualitária. O Aécio defende essa lei também, onde de fato faz com que o Mato Grosso possa receber e possa desassociar ou desvincular ou sair dessa escravidão que hoje o governo federal coloca estados e municípios, de depender de pires na mão que o prefeito vai lá buscar recursos para a saúde, para a educação, para a segurança. Ele também defende que não se contingencie o dinheiro da segurança pública, como acontece hoje. O governo federal é aprovado no orçamento gastar X milhões, o governo não gasta 30% disso, desvia o dinheiro para outra coisa. Ele também é autor da lei para criar programas exatamente para recuperar as nossas crianças, os nossos adolescentes e proteger as nossas fronteiras da entrada da droga. Então, a Aécio tem vários projetos, não seria hoje o candidato de uma grande parcela dos brasileiros pela sua história. De fato, eu não tenho dúvida nenhuma que o nosso grupo escolheu o homem mais preparado para ser presidente do Brasil. Ontem, o coordenador-geral da campanha da Dilma em Mato Grosso, o senador eleito Wellington Fagundes, esteve em nosso programa e falou das até benfeitorias que a Aécio teria feito no governo de Minas, mas a dificuldade seria o próprio PSDB. Segundo ele, o PSDB trabalha pelo paulistério, ele usou justamente esse termo, de estar as ações focadas na região sudeste. O Wellington é um político, acabou de se eleger senador, mas o Wellington não pode falar isso, seria até uma maldade da parte dele, e ele está defendendo o PT, está no direito dele. O Wellington foi tucano, o Wellington ele participou do governo Dani de Oliveira, Fernando Henrique que trouxe a ferrovia para Mato Grosso, trouxe o linhão para Mato Grosso, transformou Mato Grosso num estado que era possível desenvolver. O governo tucano, o PSDB, ele não pode colocar o PSDB como esse peso. O PSDB beneficiou muito o estado de Mato Grosso com Dani de Oliveira e Fernando Henrique Cardoso. O Wellington Fagundes, quando ele fala isso, ele fala por um oportunismo eleitoral. Já foi apaixonado, assim como será apaixonado no Aécio. Aliás, o Wellington é meu amigo, mas eu nunca vi
ele na oposição, né? Eu enfrentei a oposição, eu sou contra o PT, não admito esse governo que está aí, onde se perde os valores da família, onde mentir pode, onde a verdade e a mentira andam na mesma vala, onde o certo e errado na mesma vala, onde o governo quer encaminhar para o Congresso uma cartilha onde um professor pode educar sexualmente meu filho, pode educar religiosamente meu filho. Eu sou contra isso. Professor não é educador, professor é professor. Educador é o pai e a mãe, né? Ele não pode querer ideologicamente criar meu filho dentro da escola. Então, a minha divergência com o PT, ela não é pelo poder, eu não estou atrás de cargo ou de obra, disso. Eu estou atrás de um país em que, de fato, retorne para o seio da política os valores que nós defendemos dentro da nossa casa, né? Então, eu não vou aqui discutir com o Hélio, que é meu amigo, mas o Hélio está discutindo um momento de campanha eleitoral. Se o Aécio for candidato, foi eleito presidente da República, sem dúvida o Hélio estará também defendendo o governo do Aécio Neves e dizendo que o PSDB será um grande partido para o Brasil. Aécio ganhou o apoio de Marina Silva e também de alguns partidos. Não, de todos, menos da Luciana Genro, de todos que foram candidatos, do Eduardo Jorge do PV, da Marina Silva, todos enxergaram que o Aécio é o mais preparado e que a mudança é necessária. E o próprio PSC, que é o Partido Social Cristão. Os evangélicos. Como conseguir, às vezes, até divergir de algumas ideias de grupos tão distintos no mesmo pacote? Porque eu acho que o que está em jogo no Brasil não é apenas alguns sentimentos ideológicos. O que está em jogo no Brasil é um momento em que há no poder um governo há 12 anos. Então, esses dias eu encontrei uma menina de 22 anos, uma moça, e ela falou, eu estou com muita raiva de política. Eu falei assim, olha, analisa bem o que você está falando, você está com raiva do governo. Você tinha 10 anos de idade quando esse governo entrou no poder. Então, dos seus 10 anos de idade até seus 22 anos, você conviveu só com esse governo. E você ouviu corrupção, mensalão, Operação Lava Jato, Petrobras sendo desmontada, Eletrobras sendo desmontada, a telefonia que o PSDB trouxe para o Brasil, o celular, que conseguiu mudar, transformar o país na tecnologia. Você vê ele não funcionando porque as agências reguladoras não funcionam. Você vê o combustível subindo de forma exacerbada porque o governo não tem o controle da inflação. Você vê o tomate ficando cada vez mais caro porque não há um controle da economia. E você vê a corrupção todo dia na sua televisão. E o sentimento que tem é que a política não presta. A política é um instrumento do bem. O conteúdo dela é que tem que ser mudado. É por isso que o político brasileiro não pode ficar tanto tempo no poder. Essa quantidade de tempo no poder faz com que ele se torne vulnerável à corrupção. Ele quer ser o dono. Eu vejo o PT, por exemplo, falando que o meu programa, O programa é de Estado. O cidadão trabalha, paga seu imposto, aliás, o Brasil tem um dos impostos mais caros do mundo, paga seu imposto, com aquele dinheiro você cria esse programa para devolver para o cidadão. Aquele programa não é de um partido político, o Plano Real não é do PSDB, ele foi criado pelo PSDB, mas o Plano Real é do Brasil, é dos brasileiros, né? O Fundef foi criado pelo PSDB, mas não é do PSDB, é para o Brasil, para a educação brasileira, né? O programa do genérico da saúde, os remédios genéricos, foi criado pelo Serra, pelo Fernando Henrique, mas não é do PSDB, é do Brasil, é brasileiro que vai usar aquele remédio com dinheiro público, é obrigação de quem faz. Agora, tomar posse de um ministério, tomar posse de um programa de forma partidária, isso não é apenas desleal. Isso é perigoso para o Brasil, é sórdido, porque a partir daí começa a virar uma Venezuela. E é isso que está acontecendo hoje.